Fala, pessoal. Então, para mais uma aulinha de física, hoje a gente vai falar sobre velocidade média e a gente vai resolver exercícios. Então, esse vídeo é uma continuação, né, dos conceitos de velocidade escalar média e velocidade média, tá? E estão concentrados dentro do ramo da física que a gente chama de cinemática, tá? Quando a gente descreve o deslocamento dos corpos sem se preocupar com aquilo que está causando esse deslocamento, certo? Então, a gente está fazendo uma playlist sobre esses dois conceitos por enquanto, depois a gente vai aprimorar para velocidade instantânea, aceleração média, enfim, e a gente vai falar então sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então, vamos lá. Essa questão da FGV aí, numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos, a uma velocidade média de 180 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros é de... Tá? Então, pessoal, vamos lá. Velocidade média é igual à variação de posição, ΔX, né? X final menos X inicial, dividido por ΔT. Certo? A gente tem velocidade média como sendo 180 quilômetros por hora. Se a gente for transformar por metros por segundo, para metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. Então, nós teríamos isso aqui, ó. 180 dividido por 3,6, 50, exatamente 50 metros por segundo. Essa é a velocidade média. Tá? Nosso tempo, o ΔT, que o programa traz para nós, 1 minuto e 20 segundos. 1 minuto tem 60 segundos, né? Mais 20, 80 segundos. Dessa forma, pessoal, nós conseguimos escrever isso aqui, ó, que 50, que é a nossa velocidade média, é igual ao comprimento da pista, que é o ΔX, né? Dividido por 80. Passo o x multiplicando, o 80 multiplicando 50, a gente fica com um ΔX de 4.000 metros. Ou seja, 4 quilômetros. Certo, pessoal? Vejam uma coisa que é bastante interessante aqui. Acho que todo mundo que já assistiu uma corrida de Fórmula 1 percebe que o veículo, uma hora se desloca mais rápido, uma hora se desloca mais devagar. Por exemplo, quando está fazendo uma curva, ele geralmente está mais devagar do que quando ele está numa reta. Tá? Então, pessoal, quando a gente fala de velocidade média, a gente não está querendo saber, olha, lá naquela curva X, o carro estava a 180 km por hora. Não, talvez naquela curva ele estava a 80. Né? A gente não tem essa informação quando a gente fala de velocidade média. Mas, em certo momento da pista, ele veio a andar 270, 300 km por hora, né, por uma determinada porção de tempo, por um certo tempo, e com isso, na média das velocidades, ele ficou com 180 km por hora. Tá? Então, toda vez que nós falamos de velocidade média, pessoal, a gente não sabe em cada ponto da pista aonde esse carro, com qual velocidade esse carro estava se deslocando. Beleza, pessoal? Primeiro exercício de velocidade média resolvido, a gente vai ver mais alguns aí na sequência. Beleza? Segundo problema, então, pessoal, que nós vamos fazer hoje, é esse aí que vocês conseguem ler, ó. Pedro e Maria saíram para passear de carro. Eles partiram às 10 da manhã em direção a Braúna, localizada a 500 quilômetros da capital. Como o trajeto era longo, eles fizeram 2 paradas de 15 minutos para abastecer, 15 minutos cada uma, né? E também gastaram 45 minutos para almoçar. Ao chegar no destino final, Maria olhou no relógio e viu que eram 18 horas. Qual a velocidade média da viagem?
Essa é a pergunta. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nas nossas fórmulas. O que nós temos aqui? Velocidade média é igual a delta x sobre delta t. Para reforçar, isso aqui pode ser x2 menos o x1. O x2 seria o x final, a posição final, e x1, a posição inicial. Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Não é tão difícil, né? Então, vamos olhar onde é que está a pegadinha desse exercício aqui. Velocidade média. Qual que foi a variação de distância, de posição? A gente poderia considerar que a cidade de São Paulo, da onde eles saíram, era a origem, o ponto zero, a referência, certo? E eles andaram 500 quilômetros até essa cidade de Braúna. Então, o delta x é 500, certo? 500 quilômetros, inclusive, né? E o delta t, pessoal? É aqui que está a pegadinha. O delta t, pessoal, é 8 horas. Não importa se eu parei para ir no banheiro, não importa se eu parei para almoçar, não me importa se eu tive que abastecer. O que vale na velocidade média é a variação de tempo, independente do que aconteceu durante o trajeto. É basicamente o que eu falei no exercício anterior. Para o cálculo da velocidade média do Fórmula 1, não importava se na curva ele estava mais lento e na reta mais rápido. O que importava era o que ele percorreu dividido pelo tempo que ele gastou. E aqui é a mesma coisa, pessoal. O tempo total é das 10 às 18. Então, 8 horas foi o que ele gastou. De forma que nós temos 500 dividido por 8, que daria 62,5 quilômetros por hora. Está aqui a nossa resposta. Conceito simples que a gente precisa dominar para ir para frente na nossa física. Beleza, pessoal? Vamos tentar mais um exercício para fixar bem e depois a gente começa a falar de outros conceitos. Certo? Valeu! Então, pessoal, mais um probleminha aqui para a gente terminar esse conceito de velocidade média, né? Então, nós temos isso aqui, ó. Depois de dirigir um carro em uma estrada retilínea por 8,4 km a 70 km por hora, você para por falta de gasolina. Nos 30 minutos seguintes, você caminha 2 km ao longo da estrada até chegar ao posto de gasolina. Qual foi a sua velocidade média até chegar ao posto? Então, lembrando, né, pessoal, que nós temos que a velocidade média é igual à variação de x, a variação da posição, no caso, né, dividido pela variação do tempo. Então, assim, o delta x desse problema está na cara, né? Nós andamos 8,4 quilômetros de carro, mais 2 quilômetros a pé. Ou seja, nós andamos no total 10,4 quilômetros. Tá? Agora, pessoal, o ΔT, ele não está dado, não é explícito do problema. Nós precisamos achar ele. Porque, olha só, tudo bem, 30 minutos para dar os 2 quilômetros a pé, ok, né? Esses 30 minutos aqui, ó, certo? Só que esse percurso de 8,4 quilômetros, quanto tempo a gente demorou para fazer ele? A gente não tem. Então, vamos lá. Mas a gente consegue achar, né? Olha só, se a gente sabe que 70 km por hora era a nossa velocidade média, e eu andei 8,4 quilômetros, a gente tem condições de achar o nosso ΔT. Tá? Então, nós vamos passar o ΔT multiplicando o 70, e depois o 70 dividido 8,4, nós vamos ter que ΔT é igual a 8,4 dividido por 70.
Só para diferenciar, pessoal, vamos botar aqui, ó, delta T1, porque é da primeira parte do percurso. Tá? Então, 8,4 dividido por 70, as unidades estão compatíveis, né? Aí é quilômetros por hora em quilômetros. A gente gastou, então, 0,12 horas. Eu não consigo somar horas com minutos, né? Então, vamos transformar isso aqui, ó. Isso aqui é 0,12 vezes 60, vai me trazer o resultado em minutos. Ou seja, então, 7,2 minutos. Então, nosso delta T1 é igual a 7,2 minutos. Certo? Com esse resultado aqui em mãos, a gente pode voltar aqui em cima desse ΔT. Vamos apagar isso aqui. Então, nós temos que ΔT total, né? Ele é igual aos 7,2 minutos, mais os 30 minutos a pé, ou seja, 37,2 minutos no total. Certo? Nós temos uma distância em quilômetros e um tempo em minutos. Não é usual a gente usar uma unidade de velocidade média, quilômetros por minuto. É muito mais comum a gente trabalhar em quilômetros por hora. Então, nós vamos transformar esse ΔT aqui em hora. De forma que nós temos 37,2 dividido por 60, ou seja, 0,62 horas. Certo? E agora sim nós podemos aplicar aqui. Tá? Nós vamos trazer para dentro dessa fórmula aqui. De forma que nós temos o seguinte. Eu vou deslocar um pouquinho aqui para baixo, para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Olha só. Vmed é igual ΔT 10,4 quilômetros dividido por 0,62 horas, ou seja, (16,8 quilômetros por hora. Certo? Essa foi a velocidade média. Mesmo, pessoal, a gente tendo andado 8,4 quilômetros a 70 km por hora, a nossa velocidade média diminuiu bastante. Eu passei bastante tempo caminhando a uma velocidade bastante baixa que a gente acabou não calculando aqui, né? A gente não calculou a velocidade média do percurso caminhando, tá? Mas acabou diminuindo bastante a nossa média. Ok? Pessoal, espero que com esses conceitos e com esses exercícios vocês tenham fixado o que é velocidade escalar, o que é velocidade média, tá? O que é velocidade escalar, média e velocidade média, né? Qual a diferença das duas, para a gente poder evoluir aqui no estudo dos movimentos dentro da física, certo? Então, a intenção é a gente continuar com esses exercícios, trazer agora alguns conceitos de velocidade instantânea, aceleração média, para a gente poder desenvolver depois movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, e poder seguir no estudo aí da cinemática. No futuro, a gente vai pensar também na dinâmica, tá? Que já é a parte que se preocupa com os movimentos, mas também com as causas desse movimento, certo? Para talvez chegar depois até na parte de energia, conservação de momento, enfim, algumas coisas bem interessantes que a gente tem dentro da física e que pode ajudar bastante vocês. Beleza, pessoal? Um abraço para todos. Se inscrevam no canal, né? Curtam o vídeo e a gente se vê por aí. Até mais.